Olá, nós estamos apresentando mais um Entre Gêneros e nós temos hoje um convidado muito especial, que é o Tiago Oliveira, o Homem Sem Tabu, de Porto Alegre. E nós estamos fazendo via Zoom. Que maravilha, né? A tecnologia nos permite conversar mesmo de longe, né, André? Muito legal, né? Poxa vida, eu tô tão feliz, viu, Thiago, com você aqui com a gente. O Thiago é especialista em sexualidade humana, é doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Thiago é TED Speaker, tem o TED dele que eu assisti várias vezes. E eu preciso Sim. confessar aqui que eu comecei a falar sobre masculinidade, sobre patriarcado, sobre machismo, muito inspirado pelo TED que eu assisti do Thiago. Eu já fazia algumas coisas e tal, mas quando eu vi aquele seu TED, cara, eu me senti movido a fazer alguma coisa parecida. Então, assim, eu estou te dizendo isso aqui em público, cara, que a sua presença, o seu jeito de estar no mundo me inspira, tá bom? O Thiago tem um espetáculo de stand-up comedy, ele é influencer, tem mais de 200 mil seguidores no Instagram. Enfim, é uma alegria ter você aqui, Tiagão. Muito obrigada, Tiago, pelo seu tempo aí com a gente hoje. Pô, olha, primeiro, obrigado. Eu juro que eu vou. Eu falo muito e muito rápido, mas eu juro que eu vou tentar pausado pelas nossas condições técnicas. Muito obrigado, de verdade, pelo convite. Fico muito feliz. Eu gosto muito de conversar, de falar sobre esses temas. Então, de antemão, sim, muito obrigado mesmo a vocês dois. Pô, eu fico felizão, assim, de ouvir o André falar do TED, porque, assim, a gente cria conteúdo, a gente fala das coisas que a gente fala, e a gente não tem muita noção, quem tá assistindo, né? Às vezes tem o Zé lá da Zona Sul de Porto Alegre, que eu nunca vou conhecer. Às vezes eu abro o Instagram, tem um like da Xuxa no vídeo. Então, tipo assim, é, é muita. E a gente não sabe como a gente toca as pessoas também. Então, para mim, é uma felicidade, André, ouvir isso de você. Saber que aquela minha fala no TED, de alguma maneira, de alguma maneira fez sentido e te tocou de alguma forma. Então, pô, feliz, feliz, Legal. feliz mesmo. Que bom, E cara. obrigado pelo convite, espero que as pessoas gostem também dessa conversa. Que legal, que legal. O Tiago, quando é que começou isso na sua vida, assim? Quando é que você se deu conta que você não podia se isentar, que você precisava, né, diante das questões de gênero, tal, você precisava criar o H sem tabu e começar a transformar essa história toda aí? Isso aí. Olha, eu não comecei. O Come Sem Tabu ele começa é, há uns 7 anos atrás, mais ou menos. Na verdade, foi 2019, tá? Então, um ano antes da pandemia, e a princípio era um Instagram para falar de tabus masculinos, assim. Então, eu ia muito nos tabus clichês, assim, sei lá, emproxar, tamanho, documento, prazer anal, coisas de chorar, coisas assim, que são tabus, mas acho que essa aproximação com o que eu faço hoje, que eu ainda falo desses temas, mas acho que essa aproximação era inevitável, assim, de chegar a falar, obviamente, sobre machismo, sobre misoginia, né, sobre relações abusivas e tal. Então, não foi. Eu não comecei, eu não ia mentir, eu não comecei a sem tabu assim, nossa, eu preciso falar de misoginia, por exemplo, sabe? Não que eu não identificasse esse problema social, não que eu não achasse importante de falar, mas é porque o start foi outro, né? Foi de uma conversa com um amigo meu, tava tomando Viagra à torta e à direita, com 20 anos de idade, sabe? E Rosserini. E aí eu trocamos uma baita ideia e na hora dele ir embora ele me agradeceu e tal, nanã, falou que ia ser legal se todo mundo tivesse alguém para conversar sobre aquilo. E aí eu gravei um vídeo falando sobre broxar. Foi isso, foi assim.
assim que começou, entendeu? Tipo, eu era um comediante, tinha tinha terminado meu doutorado já na ecologia, que não assim, não tem nada a ver a princípio. Então foi isso, né, então, a partir daí que começa o Homens Sem Tabu, né, então, eh, mas é como eu falei, não tinha como não se aproximar desses temas, até porque a gente vive na sociedade que tem tudo isso, eu sou um homem, né, então eu tô mais do que inserido nisso, né, e não só falar, de que, o homem também pode chorar, esses clichês, assim, ou não é nem clichê, mas essas coisas que às vezes parecem maçantes, mas também falar de temas, trazendo, uma responsabilização, assim, né, tipo, como homem e falar de privilégios, enfim. Então acho que foi isso, assim, o começo foi indo. Eu normalmente na muitas coisas da minha vida eu só vou fazendo, cara. Perfeito, que legal, que É interessante. interessante que você traz essa questão da conversa com seu colega, né, da questão, né, de um papo aí de homem, né, e você pega isso e traz como tentar naturalizar isso de alguma forma. Então acho que essa experiência pessoal ela te atravessou, a pensar, ampliar a mente para o que está por trás dessas coisas que os homens já acabam reprimindo, né. Porque, por exemplo, bruxar, o homem tem que sempre estar potente, né, Hã. o homem tem que, ser o forte, o homem tem que ele Bem-sucedido, tem que ser bem-sucedido, ele tem provedor. que, né, ele tem que ser provedor, ele não chora, né. Então tudo que a gente aprende, né, que os homens aprende, e aí essa conversa, né, do cunho pessoal te fez olhar que não, que o homem pode sim, muitas vezes, numa relação mais íntima, ele pode não estar potente naquele momento, ele pode broxar, né. E aí como é que é isso, como é que ele lida com isso, né, até essa palavra broxar eu acho ela meia mas enfim, pode acontecer isso, né, ele pode não estar potente, né, e ele pode também ter as questões dele, né, ou seja, as tristezas, as vulnerabilidades. Eu acho que isso te atravessou de alguma forma, né, Tiago? Acho que te chamou ali uma atenção, né, porque do ponto de vista psíquico, você fala muito nos seus vídeos, né, eu escuto bastante, que os homens reprimem, né, porque muito dos homens dessa coisa aí do macho alfa, e quando eles vêm aí xingando, sendo agressivo, tem muito do que eles guardam dentro deles, né, então parece que eles querem jorrar para fora, é uma forma de evacuação, né. Como é que não é que você vê isso, né, essa agressividade, né? Acho que dessa conversa inicial, do que você fala de atravessar, é porque eu achei muito te não só não triste, assim, nossa que triste, não fiquei com dó do meu amigo, não foi isso, mas eu achei bizarro ele nunca ter falado daquilo com nenhum outro amigo. Tipo, ele nunca tinha falado sobre isso com ninguém, tipo assim, e aí quando eu fui falar com ele, eu falei do jeito que, enfim, as pessoas conhecem da internet, então, e 2 comediantes conversando, então, pô, fazendo piada pra caralho falando disso, e aí ele se sentiu Brócoli. do e de uma forma que é o que você também falou, que é leve, tipo assim, tá, é broxar, todo mundo broxa, é isso aí, ninguém vai fazer, sei lá, vai ver um filme, sei lá o que você vai fazer quando você broxar. Tipo assim, né, é isso, é isso. Então acho que isso foi o que mais me chamou a atenção nesse começo, E aqui é um ponto, tem que conversar, sabe. exato, porque aqui é um ponto, né, André, que a gente traz também, porque as mulheres, geralmente, elas comentam as suas dores, as suas questões, e a gente aqui fala muito sobre a questão da violência, né, no contexto geral da violência, né, a violência de tudo que você pode imaginar, né. Mas as mulheres tendem a ser mais, vocais, né, elas falam mais. Os homens tendem a não conversar. Até a gente perguntou, né, a doutora Thaís trouxe a semana passada sobre essa questão, né. O homem ele fala para o outro que ele foi abusador, que ele fez alguma coisa que, tipo assim, não foi bacana. Então quando esse seu amigo fala isso, ele está pedindo, na verdade, embora vocês 2 sejam comediantes, e isso é interessantíssimo, porque você acaba levando para a leveza, né.
mas ele tá ali de alguma forma também desabafando, né, pedindo ajuda. E uma coisa que você traz no seu programa, né, que é o humor, né. O Freud já falava do xiste, né, que quando a gente, né, você sabe disso, né, a gente quando o xiste ele é uma forma de você evacuar, né, você é uma piada que você não quer dizer, mas quer, porque tá no inconsciente, né, e eu adoro a forma como você traz isso, porque é muito interessante essa brincadeira, ela diz muito, né. Então a gente às vezes diz as coisas por pela brincadeira, tem que estar muito atento. Eu acho que você pode dizer um pouco pra gente como que isso funciona no seu dia a dia, né? Não, acho que a forma como eu tratei com ele, que a gente, ali entre amigos comediantes, mais sabia fazer era fazendo piada, né. É lógico que nem tudo, aliás, isso era uma coisa que eu ficava meio assim de tratar, porque é óbvio, se eu vou fazer um vídeo falando de uma situação de abuso, sexual, qualquer violência doméstica, não é a mesma coisa. Então, esse período também eu fui mudando um pouco, a forma como eu me comunicava com as pessoas. Então, quando dá pra fazer com comédia, com humor, é melhor, eu gosto, né, porque eu acho que também, deixa um pouco mais leve as coisas. Mas tem hora que não dá, assim, então até você falou de agressividade antes, eu acho que inclusive é algo que eu mudei também, apesar de achar esse dia eu estava reclamando num grupo de criadores, assim, porque a forma como eu me comunico, às vezes no começo era muito as pessoas sabem que eu sou meio revoltado, meio raivoso, que acho que nunca viram meu feed lá no começo, porque eu falava muito tipo, bah, e me apontando o dedo e tal. Então acho que eu tentei mudar um pouco da minha forma como eu falo. Eu sei que ainda talvez esteja longe de alcançar a maioria das pessoas, assim, dos homens, mas eu acho que eu tento me comunicar um pouco melhor com essa audiência, sabe. Perfeito, perfeito. Ô Tiago, uma das coisas que a gente vê muito, né, na nos reacts, né, é a nossa incapacidade de aceitar um não. Nós homens não aprendemos, né, o patriarcado não nos ensinou a aceitar o não, a lidar com a frustração do não, né. Por isso tantos crimes, tantas violências contra a mulher. O sujeito simplesmente, não aceita uma separação, como se ele tivesse o direito de não aceitar a liberdade, a autonomia da mulher. Homem nenhum tem o direito, porque homem nenhum é proprietário de mulher alguma, né. E nos seus reacts, sobretudo os seus reacts aos macholas, né, aos gurus masculinistas, essa gente que vive nos ameaçando de processo: "Eu vou processar você", aquela coisa toda, tal, enfim. É muito interessante, é muito legal quando a gente vê um homem, quebrando pactos de silêncio, né, homens que dizem assim: "Escuta, tá tudo errado, cara. Você tá completamente equivocado, você não tem essa de não aceitar a separação, não tem então e a gente enfia o dedo, né, você, outros caras, né, enfim, o Rodrigo Condessa, outros, né, enfim, que a gente acompanha, tal, enfim, vão direto na ferida e a reação dos homens é sempre ou defensiva ou violenta, né. Vão ali, atentam contra a nossa sexualidade, né. Tentam de "Sabe por que que você não é homem?", e tal. Por que essa incapacidade de ouvir um não, essa incapacidade de fazer um movimento de autoimplicação, a que você atribui isso, Tiago? Quando eu fui noivo, né, eu fui noivo por 1 mês. Eu acho que se tivesse essa categoria no Guinness, eu acho que eu podia concorrer ao menor tempo de noivado, tudo assim. E ainda naquele que eu achava que era rico, porque meu pai tinha ganhado uma grana na loteria, é uma outra história essa, tá. Que legal. E aí, porra, eu pedi ela em noivado na Torre Eiffel, não foi qualquer noivado, tá ligado. Porra, 1 mês depois eu tomei um pé na bunda do caralho, assim, depressivo. E aí, tipo, estava morando na Irlanda e voltei, e as 2 únicas coisas que eu fiz
depois de tomar um não, assim, fora, não foi um não, né, foi um não à relação, né, a gente estava junto há 6 anos. Cara, foi chorar e pedir para meu pai pagar psicóloga pra mim, porque além de tudo eu estava desempregado. Então, tipo assim, eu foi a forma que eu tentei me ajudar e que eu lidei com aquilo. Eu acho que isso tudo que você falou, que a gente está conversando aqui, passa muito pela ideia, que é o que eu falei no TED, que é o que eu levo um pouco para o show de stand-up, e é o que eu tento falar, que é sobre o que é ser homem, assim. Acho que essa discussão, as pessoas às vezes vendo esses vídeos que eu participei lá do Espectro, né, aí a pessoa fala: "Porra, 2026 e o cara tá discutindo se o moleque pode usar saia ou vestido". É porque essa pessoa não entendeu o que eu estava querendo dizer ali, entendeu? Porque a discussão é sobre o que é ser homem. Essa coisa, ela está consolidada no nosso imaginário, na nossa cultura. Isso é fixo. Isso não é uma coisa fixa, mas é fixo há muito tempo. Então, obviamente que isso é questionado ao longo do tempo. Acho que quanto mais tempo passa, mais questiona. Mas é algo que tá ali, é cultural, sabe. Então, assim, eh, isso o que é ser homem, como que a gente ensina as crianças, porque criança, né, tem, Isso. filho e menina, como que a gente ensina o que é ser homem? Então, quando um cara não sabe lidar com esse sentimento, né, uma rejeição, um não, isso tem muito a ver com isso. Como assim? Como assim você vai falar não pra mim? Tipo, eu sou não posso levar isso pra casa, não posso aceitar isso, essa condição, até porque a gente aprendeu que quem manda é a gente, e quando a gente não tá nesse comando dessa relação, e a gente não tá, ou pelo menos, né, não é algo que deveria ser, os caras tipo, nossa, né, isso é um dos motivos, a gente pode falar de vários outros, mas eu acho que isso também passa pela discussão do que é ser homem. E aparentemente a sociedade, pelo menos, de forma geral, assim, me parece que não estão muito preocupados em discutir isso. Acha que vê o problema na ponta e fala: "Ah, não, isso aqui não, também faz parte dessa discussão isso", entendeu. Óbvio, eu não quero vir aqui ser, até na verdade eu já pensei nisso, mas eu não quero ser o cara, acho que também não é muito por aí, mas eu não quero ser o disruptivo que vai falar: "Meu, não tem mais homem e mulher, nós somos humanos", porque aí também cai num discurso merda, que é tipo: "Somos os humanos", não é isso que eu quero falar, entendeu. Uhum. Mas, com certeza, a violência doméstica, a violência de gênero, passa por essa questão de que é nos perguntarmos de fato o que que é ser homem, o que que é isso. Antigamente, meu, você voltar no tempo atrás, nem existia homem e mulher, era homem e a mulher era um homem perfeito. Então, assim, se isso é isso, mais uma vez, é cultural, a gente é contra as coisas, é construído, entendeu? Isso. E aí eu queria pegar um pouco essa linha sua, né, do raciocínio que você está falando, porque essa questão do gênero, tanto o gênero ele é construído, né. A gente nasce biologicamente homem ou mulher, mas a gente pode se construir ao longo da nossa vida a tomar a decisão que a gente quer, né. A gente quer continuar sendo homem, a gente quer continuar sendo mulher e a gente faz as nossas escolhas. E aí, claro que tem todo um contorno aí também de preconceitos e de violência. E aí a minha pergunta para você, nesse seu andar aí, no seu olhar, esse homem hoje que você fala, esse homem, né, ele está mais perdido, porque também se você para, né, fazendo um paralelo, as mulheres também ao longo, né, antologicamente, né, se a gente olha na história, né, o homem era o caçador, não sei o quê, mas a mulher também foi uma grande caçadora, lá, né, lá atrás, né. A mulher também foi essa, né, essa personalidade de caçar, de ser forte, né. Depois vem o patriarcado, ela, né, ela começa a ter ali o papel da mulher, o amor romântico, toda essa história que foi contada pra gente, né, Esperando o Príncipe Encantado. Então essa história ela é contada pra mulher, né.
a sociedade espera que essa mulher case, tenha filho, então existe ali uma roupagem que, claro, está sendo desconstruída hoje, né, mas ainda tem muito disso. Mas essa mulher também, ela evolui a cada dia, ela está muito empoderada, né, essa mulher, ela tem a sua liberdade, né, financeira, liberdade sexual, então ela tem também eu percebo que a mulher evoluiu muito, né. E aqui eu não quero fazer uma comparação de gênero, que a mulher evoluiu muito e o homem não, mas o que eu percebo é que o homem ele tem muita dificuldade de aceitar isso dessa, digamos assim, dessa mulher de hoje. Nós mulheres estamos muito cansada desses homens, por exemplo, eles são às vezes homens que, eh, a sensação que dá é que pararam no tempo, né. É como se tivesse parado, e não estou falando aqui de inteligência, tá, pessoal? Cognitiva, né, de QI, não, não, porque isso não traduz, eu estou falando da parte da parte das emoções, né. E aí a pergunta para contextualizar é assim: esse homem ele tá perdido ou ele tá atravessado por tanta dor, por tanta repressão que ele não consegue lidar com essa mulher hoje. E daí a violência, ela vem em forma de resposta, né, porque claro, ele precisa aumentar a forma dele, ele tem que ser inteligente, né, porque hoje a gente vê que a violência ela é sofisticada. A gente tem violências muito sutis, e que para nós mulheres, às vezes, é até difícil saber se a gente está numa relação ou não abusiva, né. E aí eu não estou falando só da violência doméstica, daquela que apanha, e apanha, e apanha, coitada, e às vezes ela tá lá, ela não consegue sair daquilo, porque ela se vê tão, né, perdida. Então que acontece com esse homem, que tem tanta agressividade, é mais perdido, ou é uma resposta? Que homem é esse hoje? Tem que estar perdido, por R$ 5.000 daquela bosta daquele curso do Kazakh, tem que estar perdido. Tempo de você tá num caminho na vida e, é é isso, até eu falo isso. Caraca. Cara, mano, é só não precisa gastar R$ 5.000 naquela merda, é só você continuar igual, a vida igual, porque é só isso, você não isso, porque o que eles vão te ensinar, é só reforçar o que acontece, porque o lance todo, eu entendo quando você fala: Não é que o homem não evoluiu, é que a mulher", o problema todo é que assim, né, imagina, é, vamos fingir, esquece homem e mulher, tem lá um certo grupo que desde os tempos da criação do mundo sempre mandou em tudo e sempre teve tudo a teu favor. E aí tem um outro grupo que começa a olhar e fala: mas não tá certo isso aí. Eu acho que é só isso, é só isso. Pô, não é que a mulher, evoluiu e o homem não. É que a mulher cansou de apanhar, a mulher cansou de ter que pedir autorização pra viajar de avião com a autorização do marido. Então, eu acho que isso, a reação dos homens, né, esse movimento reacionário que tem, é contrário à reação que tem legítima das de quererem seus direitos. Você estava falando, eu tenho até, eu não tenho mais onde deixar livro, aí começa a deixar na mesa. Mas isso aqui, ó, Sim. não foi, eu nem sabia que você ia falar disso, mas isso que você tá falando do começo, tem muito aqui. A criação do patriarcado, ótimo livro, isso. É É. maravilhoso esse livro. E fala tudo isso, né, o homem saía para caçar, mas a mulher caçava também pequenos animais e cuidava de plantação de horta, assim. De A tudo. comida que entrava na casa não é do fodão que foi caçar só, entendeu? Então, assim, só que essa, mais uma vez, é a história que conta pra gente, né? Então eu acho que nesse sentido, quando você me fala isso, não é que eu acho que o homem tá perdido, né? Porque parece que foi sem querer, estava andando e se perdeu. Que mudou, as coisas mudaram, esse é o E né. Então eu acho que eles só não conseguem mais, ou pelo menos estão tendo dificuldade em sustentar
o lance que é, sei lá, tipo, bom, era comum até. Então, e aí o perdido, ele passa por essa palavra que você falou. O homem não consegue sustentar o seu posicionamento, a sua palavra, a sua atitude. Ou seja, ele não dá conta de bancar ele próprio. Então, ele tem que se moldar, né? Ele tem que dar um jeito de caber, né? E para ele entrar, ele é o macho. Ele não vai perder isso. Ou ele se camufla. O que que é camuflar? Ele se atua, ele age como um ator. E aí a gente está falando dos abusos mais sofisticados, né? Que sim, são abusos, né? Os homens sedutores, que vêm, que abusa, né? Que às vezes até conquista uma mulher, tira dinheiro de uma mulher. A gente vê muito isso hoje, né? Que na brincadeira são os 7-1 da vida, né? Eu não sou contra. Não, assim, eu sou super a favor da tecnologia, dos encontros virtuais, dos aplicativos. Eu acho que a gente tem que estar em movimento, porque eu sempre vou defender aqui que as mulheres querem sim se relacionar, as mulheres querem amar, querem ser amadas, mas elas primeiro se amam. Elas estão se resolvendo. Elas não precisam de um homem para dizer que ela é fodástica, né? Porque ela tá bancando, mas claro que ter relação é importante, ter um companheiro é legal, é bacana, ninguém tá desconstruindo aqui isso, né? Não é um discurso aqui de desconstrução, mas quando você encontra aí essas pessoas, é como se eles tivessem que pôr novos papéis, né? E aí eles não dão conta, para mim você usou a palavra, é a sustentação, né? De bancar esse macho que ele é, de verdade, né? E o Thiago tem uma coisa muito legal na apresentação dele, entre outras, homem com H minúsculo. Eu acho isso ótimo, eu acho isso ótimo. O Thiago mostrou o livro da Gerda Lerner, eu sei também que ele tem o do Pierre Bourdieu, que é a dominação masculina. Isso. E tem um outro livro também, Thiago, da Raewyn Connell, aquela professora, que é uma mulher trans, né? Que é o Masculinidades. E ela fala da masculinidade hegemônica, que é essa do machão, que bate, que faz, acontece, que controla, que é o provedor. Masculinidade hegemônica, essa coisa horrorosa, que nos oprime, né? Que nos obriga a ser homens com H maiúsculo. O homem, o que é isso, cara, né? Que sentimento de superioridade patriarcal é esse, né? Enfim, do qual nós precisamos nos libertar. E a professora Rincónio, nesse Masculinidades, fala dessas outras possíveis masculinidades. Sim. Né? Você não é menos homem se você não for o machão. Aquele que tem que ganhar a briga sempre. E aí vira e mexe, alguém comenta nas nossas postagens, né? Mas nem tudo é patriarcado, porque não é só a violência contra a mulher, o homem também mata os homens. Claro, é o patriarcado também que nos obriga a querer ganhar tudo no grito, na força. O patriarcado é a essência de toda essa loucura, essa violência que a gente vive, né? Nós precisamos lutar para desconstruir o patriarcado. Todo homem precisa fazer um exercício de meia-culpa, de autoimplicação, identificar e reconhecer os seus ímpetos de macho para aprender a controlá-los, né? Porque é isso que nos mata. Isso mata mulheres, matou no ano passado 1.470 mulheres, foram 4 feminicídios por dia. E homens também morrem, nós homens também, não há nem comparação. Essas estatísticas ainda, elas são estatísticas públicas, mas conforme a doutora Thais disse, que você tem também, por exemplo, mulheres que suicidam, que não aparecem nas estatísticas. Então tem muito isso também, que elas acabam perdendo a vida por conta, pela relação, e que são dados alarmantes, né? E tudo isso é o patriarcado, né? Isso passa pela nossa necessidade, pela necessidade de
todo homem reconhecer, se reconhecer, se auto-implicar. E aí vira e mexe alguém diz assim, mas eu nunca bati em ninguém, nunca matei ninguém, quem matou, quem bateu, que vá preso. O cara insiste, ele diz assim, não, o Red Pill, esse é o discurso do Red Pill, né? Ele diz assim, mas nós somos contra a agressão contra a mulher, mas ao mesmo tempo você está dizendo que você tem que controlar o lugar em que a sua mulher vai, o tamanho da saia dela, não tempo você diz aí que se a sua mulher treina com um personal trainer homem, significa que você já dançou, e coisas do gênero, né? Essa gentalha red pill, esses incel, esses, enfim, homens absolutamente frágeis, né? Essa masculinidade frágil, né? O caso, a Ré disse recentemente que o desenho da Peppa é um perigo. Ah, meu, Essa azar, é terrível, é um caso. Então, essa masculinidade frágil, Tiago, que eu acho que você combate, né? E outros pensadores, né? Antipatriarcais, antimachistas, têm trabalhado isso brilhantemente, né? Enfim, é o homem com H minúsculo. Você não precisa ser o mais macho, né? Ou essa fantasia perversa do macho alfa, né? Como é que você lida com isso no seu dia a dia, Tiago? Assim, você convive com homens, com mulheres, né? Mas como é que você lida com isso? esses dias teve comentaram num post, nem sei qual foi o post, mas acho que a pessoa viu o vídeo, não gostou, teve o trabalho de entrar no perfil, ela foi comentar, só podia ser homem com H minúsculo mesmo. Porra, mas você é muito burra, né? Não entende que eu faço porque foda-se. Por mim pode ser homem sem H também, homem do avesso, porque não é sobre isso, né? Aí quando aparece um vídeo que eu tô pensando, inclusive, que eu não pinto a unha, porque eu realmente gosto, né, de pintar assim, acho que fica maneiro. E aí é isso, é o que você falou também no começo, né? É um ataque tipo, por que que eu vou ouvir esse cara, essa pessoa que nem é homem, você nem homem é, né? Eu acho que. Só que assim, eu sinceramente, eu me divirto com essas coisas, com esses comentários, uso disso para ajudar a engajar meu próprio Instagram, porque eu tiro uns prints, boto no story, assim, porque pra mim é tão raso, é tão ridículo, porque a maior ofensa que o cara vem me falar é falar que eu sou viado. Porra, esse é o teu melhor, entendeu? Tipo, não faz sentido nenhum, cara. Você falar que eu sou gay ou não, tipo, pra mim não muda absolutamente nada, entendeu? Então, assim, é que desde o começo, na verdade, sabe? Eu nunca me importei com essas coisas. E, assim, se for pensar, por exemplo, meu pai, quando me viu. Eu tava pensando isso hoje à tarde, inclusive. Pensando como que as pessoas reagem ao meu conteúdo e tal. E eu fiquei pensando, porque, pá, meu pai me vê de linha pintada. Eu acho que metade da minha família acha que eu sou, no mínimo, bissexual. Não tem possibilidade. Não tem a menor possibilidade de eu ser um caneco, sabe? Porque, sei lá, eu pinto a unha e não sei, entendeu? Então, eu não, eu simplesmente não ligo para essas coisas, não cago assim, porque é isso, né? É, não tem porquê, é que não tem sentido. Então, O seu programa, uma pergunta aqui, o seu programa, você, na experiência que você já tem, tanto de speaker como no teu programa, e você também usa humor, você tem, como que você tem atingido, claro, diversas pessoas. Como que você percebe, eh, as mulheres nesse contexto do seu programa, né? Assim, eu tenho uma opinião, mas eu queria ouvir a sua opinião. Como que você se atravessa, você consegue não é ocupar o espaço delas, mas, assim, perceber como que elas recebem isso? Eh, eu, sim, eu acho que, na verdade, eu crio conteúdo, meu objetivo desde o começo eu sempre foi conversar com homem, né? Falar o que eu falo do meu lugar, que é de homem. Vou falar de feminismo, vou falar do meu lugar de homem sobre feminismo, né? Então, assim, Hum. do que eu estudo, do que eu sei e tal. O público do Homem Sem Tabu no começo era, assim, majoritariamente mulher, tipo, 90% mulher,
10% homem. Já teve uma época que ficou 50-50, assim, quase meio a meio, foi muito legal, eu fiquei muito feliz, inclusive. E hoje em dia, de novo, tá ali uns 60-40, 65-35 de mais mulher, assim. E eu entendo completamente, porque primeiro, primeiro que eu sempre recebo, olha, dificilmente ter alguma mensagem negativa, assim, quando tem de algum homem hate falando que eu sou viado. Então, assim, é zero, a estatística é zero. E que das mulheres eu sempre tenho um feedback muito positivo, porque é óbvio isso, é óbvio. Porque muito, desde o começo, desde quando eu tinha, sei lá, 1.000 seguidores, o que eu via muito era assim: "Porra, que legal que você fala disso. Porra, sei lá, meu namorado, sei lá, precisava ouvir isso, ou meu irmão, ou meu pai", ou então elas e assim, ó, longe de achar que eu sou o exemplo, longe de achar que eu sou o desconstruidão, longe de achar que eu acho que alguém tem que me seguir, só me segue no Instagram, não é nem pra seguir na vida, até porque eu vou achar que é assalto. Mas não é sobre isso. Não é sobre se achar, mas eu acho que de alguma forma elas viam conseguiam ver um jeito diferente de talvez ser homem ou de tratar alguma coisa. Isso, mais uma vez, em relação de fazer merda em relação, porra, né, não é nem esquisito, mas eu acho que de forma geral era uma era uma visão e esse feedback que eu tinha, tipo: "Pá, que maneiro que tem um homem falando disso". E também é muito disso, né, que legal que, pô, você é um homem branco, cis, hétero, nã-nã-nã, e usar desse lugar de privilégio que a gente tem, eu vou falar por mim, de levantar esses assuntos, essas pautas, essas bandeiras. Então eu acho que é um feedback muito positivo, e eu entendo completamente, porque acho que é isso, é uma existe possibilidade, sabe, de pensar um pouco diferente só, acho que vai nesse sentido, assim. E aí, só para fazer uma ligação aqui, você está falando, eu eu concordo com você num ponto que também, tanto para as mulheres que te assistem, né, porque é muito interessante você ver a posição de um homem falar sobre isso, né, porque traz a visão do homem. É tão interessante essa diversidade, porque nós temos um olhar, né, e é legal você ouvir o olhar do homem, né. Assim, falando sobre o tema, desconstruindo, refletindo sobre o tema. E eu imagino também, Thiago, que você deve atingir, apesar de ter haters, né, os agressores, mas eu imagino também que você deva sim atingir homens que estão ali pensando quando a gente falou lá de sustentar a palavra, poxa, eu me identifico, poxa, eu estou com essa situação. Eu imagino que sim, né? Eu acho que tem homens que estão querendo Piorar, né. melhorar, por exemplo, escutar algo que dê para ele uma visão mais ampliada, né, porque eu acho que a vida ela nos ensina a aprender constantemente, né, a gente constantemente está aprendendo. Então quando a gente diz: "Ah, eu já sei tudo", é uma arrogância, porque você vê, né, as coisas mudam, evoluem, né, a gente aprende tanta coisa, né, com a juventude que chega, né, com as pessoas mais velhas, né. Então seja, eu imagino que você atinge corações de homens. Como é isso? Você tem alguma experiência para contar pra gente? Eu gosto, aliás, eu acho engraçado, várias vezes eu levei pra show. Eu levava e simulador de próstata, né, que eu aliás, antigamente antigamente eu até brincava isso, eu falava: "Meu, para, eu não quero mais receber", porque o que o sex shop mandava de um monte de coisa, e aí aqueles ovinho, o masturbador de homem, eu falei: "Eu não gosto, se for mandar ovo, eu não vou receber, eu tenho uma grande casa, eu não aguento mais de ter ovo em ca". Mas eu sei, uma vez me mandaram lá, tal, e eu levava para o show um desse e fazia interação com a galera, tal, com isso, né, eu levava um cara para o palco, tal, e era bem divertido, assim. E porra,
tá falando de uma coisa que é um puta tabu, assim, né? Falando, sei lá, de prazer anal, não sei o quê. Apesar de que minha namorada fala que que eu sou uma mentira, porque eu mais falo do que faço, mas é a opinião dela também, né? E aí, e, e, e aí, é, meu, acabou o show. Teve nesse show específico, aconteceu outras vezes. Acabou o show, no meu direct, os caras mandando mensagem: Ô, Mil, onde é que você comprou? Como é que eu posso? Se querias falar mais sobre isso. Então, assim, existem caras que me chamam, e isso é muito legal, não só para falar, obviamente, disso, que é um tabu, mas, mano, você fala, eu já pensei várias coisas que você traz nos vídeos, eu já pensei na minha vida, coisas desse tipo, assim, sabe? Sim. Dando esse feedback de que sim, né, já fiz pensar. Então, apesar de ter um público menor masculino ali, tem uma galera que eu acho que tá pensando um pouco diferente. Obviamente que não vai ser nenhum extremista bolsonarista que vai estar ali, porque, tipo, não é o público, não tá, essa galera não vai estar do meu lado, não vai conversar comigo, porque eu acho que eu sou comunista, gay, sei lá o que que eles vão achar. Então, assim, foda-se também. Eu cheguei a uma fase da minha vida e do Instagram do Homicídio Tabu, que eu achei que eu achava que, tipo, nossa, né, tem que falar com todo mundo. Não dá pra falar com todo mundo, né? Pra você fazer todo mundo pensar diferente. E outro também, né? Quem sou eu pra achar que eu tenho capacidade de fazer alguém pensar? O que eu faço no Homicídio Tabu, meu, é falar o que eu vejo, o que eu sei, o que eu estudo, né? Dar minha opinião, mostrar minha vivência. E aí, quem viu, viu, quis pensar, pensou, e é isso, eu não vou, né, quem sou eu para salvar o mundo, mas se for um um vídeo que faça alguém pensar um pouco diferente, para mim já tá valendo. Muito legal, viu. Ô Thiago, e é interessante que cada um tem um jeito, né, de reagir, de provocar os masculinistas, né. Se a gente estava falando do Rodrigo Condessa, que faz aquelas caras e bocas enquanto É ele muito assiste, engraçado. tá engraçado. O Guipa, né, cara, que é um cara absolutamente enfático, né, nos recados que ele dá, sem medo, né, super corajoso. Você, né, com esse viés psicológico, que você é um estudante de psicologia também, né, Tô né, fácil. Thiago, né, enfim, isso é um negócio legal. Então, assim, se você pudesse dar um recado para esses masculinistas, esses machistas, os cabeças duras mesmo, assim, se você pudesse dizer alguma coisa assim, o que que você diria? Ainda que seja um insulto, que você diria para o cara desses, assim, um recado agora, assim, pra cara, meu, vergonha na cara, assim como o cara fez lá o Farol e a Forja, que tal fazer um curso assim, a vergonha e a cara? É assim, vamos ver. Olha, vou te falar a verdade, pra essa galera de Pio, eu quero mais é que eles se foda, porque, assim, não tem. Não tem, é porque assim, não tem é o que eu estava falando, tem relação que eu estava falando antes. Tem gente, de verdade, não vai mudar, não vai mudar, não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. Então, assim, Hoje. mas aliás, tem um exemplo, tá? Eu fui participar, fui gravar, eh eh, era Progressistas versus Conservadores, foi eu e Sim, o espectro. Charlie, isso, contra os 2 pastores lá e tal. Só que no outro dia, teve o Thiago Santinelli contra a 20 crente, 20 cristão, sei lá qual que era o tema do negócio. Uhum. Onde eu quero chegar é que o Bruno Fonseca, que era assim, porra, extrema direita e porra, assim, nã ele estava lá, foi lá, tentou gravar, fazer corte com o Thiago mas botou ele no lugar dele, assim, lindamente. Abre o Instagram do Thiago Fonseca hoje, eu vou dar o arroba pra vocês depois, você olha, não é a mesma pessoa. O maluco, imagina assim, ó, ele era bolsonarista e hoje ele é totalmente hoje ele é progressista esquerdista pra caralho. Depois, porque na discussão com o Santinelli, e ele falando sobre isso depois, ele entendeu que muito do que ele fazia, e aí obviamente que eu tô falando de ideologias, tô falando de espectro político, enfim, dá pra você ser homem sem ser escroto estando em qualquer espectro político,
né? Apesar de achar que algumas coisas facilitam de um lado ou de outro, mas o ponto é que esse cara olhou para isso e ele seguia lá o manual, via as fake news que ele recebia no WhatsApp e a bolha dele era aquela. Isso, Então, assim, o que eu quero dizer é que dá para mudar algumas pessoas. com Dá certeza. pra fazer pensar diferente. Então, assim, se você tá nesse meio, se sente porque realmente tem violência contra o homem que nós mesmos né, que fazemos com nós mesmos. Homem morre mais. Sim, mas quem que mata? Homem também. Então, assim, se você, sabe, tem problemas, com sentimento, com emoções, tem um monte de coisa, o mundo capitalista que te bota na merda pra você não ganhar nada. Então, assim, a culpa é da mulher de borboleta do teu chefe, porra. Você, tipo, tua vida é uma merda, não é porque a tua ex fez uma tatuagem de borboleta. Então, assim, se você pensa que tem outras coisas que te influenciam e adoraria, no mínimo, pensar, eu não tô falando pra você mudar radicalmente, trocar uma ideia, porra, eu tô super à disposição. Bota, manda meu direct, tá tudo lá, e eu sempre tento conversar com o maior número de pessoas possível. Se você é de tipo essa galera que Calvo do Campari e aliás, eu não posso perder a oportunidade. O Breno é um arrombado, eu quero que ele se foda de verde e amarelo. Se for tipo o Breno, eu quero mais é que ele se foda. Esse é o planeta. É, mas você traz um ponto super importante, né, que é o seguinte, olha só o exemplo, é possível sim mudar, sair da bolha, né, é muito possível. A nossa intenção aqui no Entre Gêneros é exatamente isso, é a gente um trabalho de formiga, né, André, que a gente acredita muito nisso, que é levar informação de qualidade, trazer experiências como a sua, trocar conversa aqui, né, mas dentro de uma verdade, para a gente sair da bolha, porque às vezes as pessoas estão na bolha e bolha com mentiras, com fake news, né, produzidas por empresas, né, por fanatismos, né. Que interessante essa história dessa pessoa, muito interessante. Eu acredito nisso, acredito piamente, porque e aí é o que eu sempre digo, né, André, se a gente atingir uma pessoa, ótimo, valeu, Valendo. porque depois você vai atingir outra e vai atingir outra, e é assim que a humanidade vai de alguma forma é onde a gente consegue alcançar, não dá para abraçar o mundo inteiro, né. Mas eu acho que você está aí no seu caminho, parabéns, viu, parabéns. A gente não vai mudar. Eu acho, esses dias eu dei uma entrevista e eu falei isso. Eu falei, cara, eu não sou otimista a ponto de achar que, por exemplo, eu com 40 anos, espero viver mais uns 40, vamos fazer que eu tô na metade da vida. Tipo, não, eu acho que eu não vou ver uma mudança significativa ao ponto de falar assim, nossa, não existe mais o patriarcado. É uma ingenuidade de achar isso. Só que essas coisas que a gente faz, cada um faz na internet ou faz dentro da política diretamente ou de qualquer forma, isso dentro da história da sociedade, as coisas vão mudando, né? As mudanças são lentas, né? Então, eu acho que é isso. Bom, para a gente encerrar que a gente está no time, o André pediu para você dar mensagem para os homens. E para as mulheres, o que que você deixaria de mensagem? Não siga o Breno. É, é, não, o meu negócio é pessoal com ele. Aquele cara é muito arrombado. Eu falo fazendo piada, mas ele é perigoso. Ele é perigoso porque ele tem um discurso que. Eu já vi mulher falando, não, mas ele fala umas coisas que têm sentido. Não tem sentido, nada tem sentido. O que ele faz é reproduzir o senso comum, e aí, óbvio, você tá numa sociedade que é machista, ele fala um negócio que é o que é, inclusive muitas mulheres pensam, e aí ainda vem com pernice, tipo, eu sou. Você tem que ter muita uma pretensão e um ego gigantesco para se achar pai das mulheres que ele cuida e não sei o quê, entendeu? Então, assim, quando eu falo dele, eu, às vezes eu falo rindo porque é uma forma de eu, né, como evacuar. Exatamente. Evacua. Então, assim, sei lá, mano, prestar atenção em quem a gente segue, consome geral de rede social, né? Acho que isso. E, e é isso, acho que tá, ter mais amizade, mulher, sai com as tuas amigas e, sabe, manter relações com amigas, com família, porque esses caras também são cheios de tipo, não, porque a nossa relação a gente resolve aqui dentro, não.
não é assim que funciona, entendeu? Então, assim, tem muita mulher também fazendo conteúdo para mulher, acho que é isso, sigam mulheres que falam sobre isso, que eu acho que elas vão poder ajudar, inclusive, muito mais do que eu. Mas é isso, não sigam o Breno, é muito importante. É isso aí, mulheres. Fica a dica pra gente. Tiago, pô, o homem sem tabu. Cara, muito obrigado, viu? Obrigada, Ai, Thiago. cara. Ó, Mel, eu agradeço vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que as pessoas também gostem, que seja, enfim, que tenha sido um papo produtivo, eu gostei muito, gosto muito de conversar, falo demais, acho que vocês perceberam, então obrigado mesmo e contem comigo aí, o que eu puder, sei lá, Nós que agradecemos. tamo junto. E me sigam, né, quem tá ouvindo aí, Sem dúvida. Isso, a gente vai colocar o teu link lá, com certeza. é isso, meu, obrigado mesmo. É isso aí. Obrigada a você. Valeu, maravilha, cara. Valeu, Mel. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Sigam o Thiago, H Sem Tabu. Semana que vem voltamos com mais um Entre Gêneros. Ativem o sininho para receber novos episódios, sininho das notificações. Curtam, compartilhem. E é isso. Obrigado, Thiago. Obrigado, gente. Um abraço. Até mais. Até já. Tchau, tchau.